Olá, boa noite, graça e paz estejam sobre a sua vida e de sua família. Eu vi que a Stephanie e a Márcia já entraram, sejam bem-vindas. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se outras meninas entram também, outros meninos entram também. Eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada. Cada uma de vocês vivendo experiências novas e restauradoras em Cristo Jesus. Amém? Hoje vamos falar sobre a menina cativa, a menina que foi levada prisioneira por Naamã. Hoje nós vamos falar sobre ela. Enquanto nós vamos aguardando outras pessoas entrarem, eu gostaria de orar com vocês. Amém? Estou aqui acompanhando pelo celular, tá? E aí, Stephanie? Tudo bem com você? Olha, eu achei um cantinho aqui para poder enviar. Legal. Eu achei um negócio aqui para enviar para as pessoas. Eu não sabia que tinha aqui. Gostei. Saudade de você também, Márcia. Glória a Deus. Gente, esse trem aqui, a gente pode ficar anos e ainda sempre vai descobrir alguma coisa nova. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa agora a vida de cada pessoa que está assistindo essa live, Pai, acompanhando mais um estudo das mulheres da Bíblia. Senhor, abençoa, protege, restaura, renova, faz tudo novo na vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, transgressões, omissões, Pai, e até os nossos exageros. Perdoa, Senhor, pelas vezes que não demos o nosso melhor e, acima de tudo, esperamos que outro fizesse o nosso lugar. Perdoa-nos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade a cada segundo de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas usadas pelo Senhor. Então, Paizinho, em nome de Jesus, dá-nos discernimento, dá-nos direção, Pai, dá-nos um chamado, Pai, um solavanco mesmo, para que a gente acorde e faça aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está comigo agora, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que muitos não estão assistindo no momento da gravação, porque vai ficar gravado, vai ficar guardado e pessoas estarão ouvindo dias, meses, anos depois. E eu chamo você nesse mesmo propósito, que o Senhor venha te abençoar, abrir os teus olhos, abrir sua visão, abrir sua audição e principalmente o seu coração para receber mais e mais da palavra do Senhor, para aprender aquilo que Ele tem de melhor para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver. Oi, Mariana! Tudo bem, meu bem? Oi, mãe! Sejam todas bem-vindas. Para começar a falar dessa menina que foi feita escrava, que foi uma menina prisioneira de Naamã, vou colocar assim para a gente começar. Mas eu quero que vocês entendam. Ela era uma escrava livre. A menina cativa era uma escrava livre. E vocês vão entender agora no decorrer dessa explicação. Para começar, Naamã, ele prestava serviços para o rei da Síria. A Síria ficava ao norte de Israel. Antes, enquanto Davi estava vivo, a Síria entregava os tributos a Davi. Quando Davi morreu,
a Síria resgatou de volta a independência. Só que sempre havia um atrito entre a Síria e Israel, porque eles disputavam o controle do comércio. Toma cuidado, porque nós temos a Síria e a Síria. Eles estavam vivendo guerras em cima de guerras, e essas guerras duraram mais de 150 anos. Mas naquele momento específico eles estavam em paz. Por quê? Porque Israel e a Síria se juntaram para combater um outro que também queria o controle desse mercado aí, que era a Assíria. Então tem que ficar muito atento para isso daí, para não confundir, ok? Nesse período, eles estavam unidos, mas mesmo assim, Naamã, ele quis mostrar sua autoridade e ele vai até Israel e captura uma menina, uma jovem. A Bíblia não fala quantos anos, mas se nós basearmos que com 12, 13 anos, a mulher, ela já era considerada uma mulher responsável e chama de menina. Então nós temos que imaginar que ela tinha até menos que isso, certo? Ela deveria ter menos de 12 anos. Vemos que ele resgata essa menina e traz ela cativa e coloca ela dentro da sua casa para servir, vou colocar assim, de empregada para sua esposa, ok? A Bíblia diz que Naamã era um herói valoroso, porém leproso. É o que a Bíblia nos diz. Mas hoje, para nós falarmos dessa menina que estava aprisionada, nós precisamos falar de Naamã também. Nós precisamos lembrar de cada um que passou pela história. E é muito fácil nós olharmos para a situação e pensarmos assim: eu estou aí vivendo esse momento doido, onde eu me sinto aprisionada dentro de casa. Nós hoje estamos vivendo essa prisão. Nós estamos todos trancafiados dentro de casa, com medo de sair, mas afinal de contas, o que nós estamos fazendo disso tudo que está acontecendo conosco? Essa menina nos dá uma lição, e eu vou colocar assim, uma criança nos dá uma tremenda lição. O que ela nos ensina? O que uma criança pode ensinar para você? Muita coisa. Eu acho que, em termos de aprender a amar a Deus, o tempo que eu mais aprendi a amar a Deus foi quando eu trabalhei com crianças. Porque criança, ela é pura, ela é sensível, ela é sincera, não existe mentira, não existe engano, existe o quê? A verdade. Ela não tem nada a perder, a verdade. Mas aquela jovem israelita, ela havia sido ensinada nos caminhos do Senhor. Ela conhecia as histórias de Eliseu, ela vivia aquela história e ela via dentro da casa dela um pai e uma mãe que falava do amor de Deus, falava dos propósitos, falava do cativeiro anterior que o povo de Deus já havia passado, contava ali do tempo do deserto, do maná. Essas histórias vinham para essa menina. A Bíblia não cita o nome dela, apenas chama de menina cativa. Fica difícil porque é bom quando nós sabemos o nome, mas eu quero que você guarde muito bem, porque uma simples criança nos dá lições preciosas, preciosíssimas. E hoje eu quero que você guarde de todo o seu coração. Ela foi levada escrava. E ali, como escrava, ela não tinha direito. Ela poderia perder o seu nome, sua identidade, sua voz, sua liberdade. Ela tinha simplesmente sido arrancada da sua família. E as mulheres, quando eram pego como
escravas, elas eram colocadas no serviço doméstico. Então vamos pensar que ela arrumava os aposentos da esposa de Naamã, ela ajudava na cozinha. Só que essa menina que foi criada nos caminhos do Senhor, ela estava triste, longe da família, longe de todos que ela amava e conhecia, mas ela não esqueceu quem era o Deus dela, porque ela estava numa terra onde se adorava Baal, mas ela não se esquece de quem ela era. E ela pega pequenas sementinhas do tamanho de grão de mostarda e começa a plantar e distribuir essas sementes ali dentro da casa de Naamã. Até que um dia ela diz o quê? Se o meu Senhor estivesse lá onde tem o profeta Eliseu, eu acho assim, eu tenho certeza que ele seria curado. Ela joga uma sementinha. Talvez na primeira vez a mulher dele nem prestou atenção. Talvez ela nem prestou atenção. Mas daí ela torna a dizer. Daí ela vai chegando mais perto. Sabe, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta. E ele poderia curar essa lepra que ele tem. Lepra, ele era leproso, escuta, lepra tem que tirar da sociedade, afasta, é arrancado da família. Dá-se a entender que não era uma lepra que estava tão assim, já impregnada no corpo todo, porque senão ele não teria mesmo condições de continuar com a família. Mas ali ele tinha um valor para o rei, porque ele era um bom soldado, ele era um homem que ele era honrado onde ele entrasse. Então ele tinha aquela oportunidade a mais. Mas ele sabia que os dias, mais cedo ou mais tarde, ele ia começar a piorar essa doença. E a primeira coisa que deforma é o rosto, os dedos, que vai caindo, os órgãos internos vão sendo deteriorados, e mais cedo ou mais tarde ele morreria. Talvez ele tenha trazido essa menina até por isso, para ficar mais uma pessoa ali junto com a esposa dele. Ele não estava em casa e eu fico imaginando quando ele chegou, a mulher dele vem de encontro assim, coração acelerado. Se você já pegou alguma notícia que você quer contar para alguém que você ama, você fica agoniado para falar. Hoje tem telefone, tem WhatsApp, tem um monte de recursos, mas naquele tempo tinha que ser cara a cara. E quando ele chega dentro de casa, ela vai. A menina que você trouxe, aquela menina que você trouxe, ela disse que lá em Samaria tem um profeta e que se você for para lá, ele vai te curar. Aquela menina aproveitou o lugar que ela estava e colocou sementinhas de fé ao redor da onde ela passava. Lógico que tinha mais pessoas que eram servas naquela casa, mas ela deu um jeitinho de colocar sementinhas de amor de Deus. Tenho que falar a respeito do que Naamã fez. Naamã, mesmo falando da menina cativa, eu preciso falar o que Naamã fez. Naamã, então, ele sai daquele lugar, vai até o rei, conta o que a menina falou e pede autorização para ir para Samaria. O rei, então, escreve uma carta de recomendação. Ele sai dali, mas ele leva uma grande quantidade em dinheiro, roupas, e ele leva aquilo ali para agradecer o profeta, já confiante de que a cura seria para ele. Olha bem que aquela menina falou algo para ele que despertou a fé de Naamã, confiança de Naamã. Por que ele leva dinheiro, ele leva roupas, ele leva tanta coisa? Porque provavelmente ele já estava acostumado aonde ele estava, ao Deus Baal, toda a bênção recebida vinha acompanhada de uma oferta, e essa oferta financeira. Vou falar para vocês algo que, assim, para mim,
Eu vivi isso. Quando eu ainda não conhecia Jesus, eu lembro que um dos meus filhos ficava muito doente, mas muito doente, muito doente, muito doente, muito doente. E eu levei ele para benzer. Eu levei ele para benzer, e daí a pessoa que benzeu meu filho falou assim: olha, vocês, tem pessoas que têm muita inveja de vocês. Eu preciso fazer uma oração mais forte para que essa inveja não atinja mais o seu filho, porque ele que está sofrendo. Ok? E quando que você vai fazer essa oração? Não. Essa oração é diferente, porque eu tenho que comprar umas velas, eu tenho que comprar champanhe, e tem um custo. Para eu poder fechar o corpo de vocês, eu preciso de um dinheiro para comprar as coisas. Louvado seja Deus que eu não tinha dinheiro, porque se eu tivesse, eu teria dado, tá? Aí passaram-se alguns anos e nós entregamos a nossa vida para Jesus e descobrimos que fechar o corpo, nós podemos fechar o corpo só servindo a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o inimigo não pode tocar mais na gente. Inveja pode ter, mas quem sofre é quem tem. Nós podemos pegar até uma fumacinha da inveja, da maldade dos outros, mas o Senhor está conosco e Ele nos acoberta de toda a maldade. Benzimento? Nunca mais. Por quê? Hoje eu tenho um Deus que eu converso com Ele face a face. Hoje eu tenho um Deus que eu entrego os meus problemas e Ele resolve. Mas ali Naamã estava acostumado com o Deus Baal, que recebia ofertas e sacrifícios. Então ele levou dinheiro, ele levou roupas, ele levou coisas para ofertar. Chegando lá, ele pensa assim: vou falar com o rei e o rei já vai me encaminhar direito para onde tem que ir. Entrega a carta, o rei olha e fala assim: não, mas quem você pensa que eu não sou Deus para te curar? Quando Eliseu fica sabendo, manda chamar. E vai Naamã até Eliseu, acompanhado dos seus soldados. Ele fala assim: eu sou importante, eu sou um homem valoroso, um herói de guerra, e certamente o profeta vai sair, vai me mandar entrar, vai me servir um café. Alguma coisa vai acontecer. Só que Eliseu tinha direção de Deus para não fazer isso. Então ele manda lá o ajudante dele e fala para ele que ele tem que tomar 7 banhos no Rio Jordão. Naamã olha para a situação e questiona: por que eu preciso tomar banho num rio sujo desse? Se eu poderia estar lá onde eu moro mesmo, que tem rios limpos e rios com águas refrescantes, por que eu vou tomar um banho agora no Rio Jordão? E ele fica indignado com aquilo. Os soldados que estão com ele falam assim: olha, se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, tudo bem, mas ele não pediu algo difícil. É tomar um banho no rio. O que você tem que perder? Já saiu, já andou tantos quilômetros para chegar aqui, agora é aproveitar a oportunidade. Naamã, então, desce as águas, expõe sua vergonha, se humilha, toma um banho, nada. 2, nada. Mergulha de novo e nada. Só no 7º mergulho, a Bíblia diz que ele sai com a pele restaurada como de uma criança. Naamã então entende que ele precisava quebrar o orgulho. Naamã entende que ele precisava acabar com aquela sensação de poder. Ele poderia ser sim um herói de guerra, mas até então ele não tinha conhecido o Deus verdadeiro. Ele volta para Eliseu e quer entregar a sua oferta. Eliseu não aceita. Por que Eliseu não aceita? Porque ele tinha que entender que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele promete. Eliseu já tinha sido avisado por Deus: olha, aquela menina que está lá na Síria, ela falou
de você e eu tenho um propósito para a vida desse homem. Naamã, impactado, ele fala assim: eu reconheço que não há outro Deus senão o Deus de Israel. E como ele ia entregar, ele ia com o rei, sempre junto com o rei, quando o rei ia fazer adoração a Baal, e ele era obrigado a ajoelhar, e ele não queria mais ajoelhar diante de Baal. Sabe o que ele pediu? Para levar terra embora. E quando ele tivesse que se ajoelhar, ele se ajoelharia em cima daquela terra santa. E o Deus que ele serviria era o Deus de Israel. Ou seja, ele não foi só curado da lepra, ele se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. E quem foi responsável por isso? Oi, Michela, boa noite. Boa noite, pastor. Se for vendo alguém mais que entrou que eu não vi, tá? Quando ele se converte, ele entende, ele volta para casa. E quem estava ali para receber? A esposa. A mulher que o amava tanto, que entrou afoita para falar novidade, é um recurso. Quantas vezes que a gente, quando está desenganado no meio de um problema, se falar para você assim: toma chá disso, toma chá daquilo, toma chá daquele outro, toma isso, toma aquilo, você toma. Por quê? Porque você não tem nada a perder. Você está assim no desespero. Eu não sei se você que está me ouvindo já converteu seu coração ao Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer para você com toda certeza. Com toda certeza. Aonde você estiver, quando você entrega sua vida para Jesus, Ele faz. Ah, Ele faz. Ele faz e como faz. Naamã entra dentro de casa e eu imagino que aquela menina, quando ouviu a voz de Naamã, ela já sai com aquele coração explodindo dentro do peito de alegria, na certeza de que ele já vinha curado. E ela poder olhar para ele e ele olhar para ela, olho no olho. É tremendo. Eu imagino, a Bíblia não fala nada, mas eu imagino que a vida dessa menina nunca mais foi a mesma. Não tinha por que ela ser uma escrava. Ela, a partir desse momento, ela era uma convidada. Só que quando eu analiso a vida dessa menina, eu quero pensar com vocês o que passava pelo coração dessa menina. Como ela estava reagindo diante de tudo aquilo. Aquela menina foi tirada da casa dos pais. Ela estava num lugar de condições completamente desfavoráveis. Foi tirada da família, foi tirada da pessoa que protegia, foi tirada dos irmãos. Aquela menina não era filha de ninguém, ela tinha pai, mãe e irmãos. Ela tinha uma história. Aquela menina tinha sonhos, mas os sonhos delas foram roubados. Ela tinha projetos de vida, mas esses projetos foram roubados. Aquela menina talvez tivesse até algum paquerinha que já estava meio certo que ela ia namorar e casar, mas foi roubado. Aquela menina foi impedida de viver as coisas que uma israelita tinha o direito de viver. Aquela menina foi para uma terra estrangeira. Ela ficou ali servindo como escrava, talvez na casa dela. Ela ajudava sim a mãe, o pai, os irmãos. Talvez ela fizesse as coisas, mas não numa intensidade como ela estava fazendo agora. Aquela menina estava trabalhando mais do que o normal. Ela era uma escrava. Ela era uma escrava. Tudo conspirava contra a história dessa menina. Tudo. Também ela estava numa terra estrangeira. Olha, aqui dentro do Brasil, se você viajar,
você vai encontrar dentro do próprio Brasil comidas tão diferentes. Vamos colocar dessa maneira para você entender. Linguagens diferentes. Um mineiro fala completamente diferente de um baiano. E aí nós vamos ver que essas pessoas têm um linguajar diferente, têm comidas diferentes. Se você for para outro país, você vai ter uma alimentação completamente diferente, você vai ser confrontado no seu idioma, você vai passar dificuldades para conseguir pedir comida, pedir uma roupa, pedir um quarto de hotel, pedir uma toalha, a não ser que você conheça bem o idioma. Mas aquela menina, ela é levada para a Síria. Ali ela já não tem mais quem cuide dela, ela tem que se virar sozinha. Ela não tem mais quem ampare nas suas necessidades. Ela não tem as mesmas comidas, os mesmos costumes e, principalmente, ela não tem o mesmo Deus. Ela não tem o Deus que ela servia lá em Israel. Mas eu quero deixar uma observação. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Aquela menina foi ensinada pelos pais a amar a Deus. Sabe o que eu vejo hoje em dia? E eu quero que você fique atento a isso. O que eu tenho visto hoje em dia são pessoas que criam seus filhos longe da presença de Deus. Estão tão ocupados com o trabalho, estão ocupados com os afazeres, com as festas, com os passeios, mas esquecem de falar da palavra de Deus. Esquecem que o mais importante são os princípios e o caráter cristão. Esquecem que os filhos vão crescer. E se você pensa que levar seu filho para passear o tempo todo, se você pensa que estar com o seu filho com a melhor roupa, da melhor marca, isso vai fazer diferença na vida dele? Não vai. A única coisa que vai fazer diferença na vida do seu filho é o seu testemunho de vida. É o seu amor pelo Senhor. É dizer assim: filho, eu tenho um Deus que cuida de mim. E Ele vai ver os milagres na sua vida. E quando Ele presenciar os milagres na sua vida, Ele vai querer o mesmo Deus. Hoje em dia, um problema muito sério é que os pais deixam a educação cristã dos filhos para a igreja. Só que esse não é o caminho, sabe por quê? Quantas vezes ao longo desses mais de 20 anos de conversão, eu já ouvi pessoas dizendo: a igreja não tem nada para chamar a atenção do meu filho. A igreja não fez nada, o meu filho não estava feliz dentro da igreja e a igreja não fez nada. O meu filho está indo para o mundo e a igreja não faz nada. O meu filho não quer mais estar na igreja, não quer ter amizade com as pessoas da igreja. E a igreja não faz nada. Ou quando não fala a igreja, fala diretamente os pastores. Os pastores não fazem nada. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. A igreja não faz nada. Mas se o pai tivesse ensinado para o filho que não tivesse faltado tantos cultos para passear, ele entenderia que Deus está acima de todas as coisas e que o passeio é consequência disso. Se os pais não tivessem falado tanto mal de um ou de outro de dentro da igreja, ai, tô chateado com a irmãzinha tal, tô chateado com o irmão tal, o seu filho não ia falar que não quer ter amizade com ninguém, porque ele não confia nas pessoas. Se esse pai tivesse falado do Deus maravilhoso que faz milagre aonde quer que nós estejamos, ele não diria assim: eu não quero ir na igreja porque não tem nada para adolescente, nada para criança. Sabe por quê? Porque ele não ia lá para entretenimento, ele ia para Deus.
E hoje o que mais nós estamos vendo são pessoas que estão indo para a igreja atrás de entretenimento. Pessoas que querem festas, agito, músicas, louvores que são agradáveis a Ele, esquecendo que quando nós vamos à igreja, nós vamos para aprender a palavra e para exaltar o nome de Deus. Nós não vamos para a igreja para nossa satisfação pessoal. Nós vamos para a igreja para nós entregarmos a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Essa menina aprendeu isso. Ela aprendeu que, independente de onde ela estava, ela tinha uma oferta de gratidão para entregar ao Senhor, em todas as circunstâncias. Uma coisa interessante, nós estamos tendo culto online e as pessoas falam assim, mas nós precisamos de culto presencial. E se você for observar bem, as pessoas que falam que precisam muito do culto presencial são as pessoas que não ficavam atentas com o horário de chegada, não ficavam atentas com os dias de culto, com a responsabilidade. Sabe o que eu percebi? Que as pessoas que dizem assim, eu não consigo entrar na presença de Deus se o culto não for presencial, é porque ela ainda não entendeu que é ela que tem que ofertar e que Deus vai devolver 100 vezes mais. Ela entrega o coração e Deus faz. Ela depende da igreja, para a igreja mexer o mecanismo, para a igreja mexer a manivela, senão ela não anda. Pessoas que dizem isso, olha, eu não estou generalizando, então não me julgue, mas eu estou dizendo assim, pelos autos, pelos pastores que eu tenho conversado, pela situação que eu participo de um grupo de pastores com mais de 150 pastores, e nós temos acesso a situações de várias igrejas. E aí eu vejo que realmente as pessoas que estão nessa de tipo assim, eu preciso do culto presencial, eu preciso estar na minha terra, eu preciso estar dentro de casa, eu preciso estar em Israel para continuar servindo a Deus. Ah, mas essa quarentena, essa pandemia, sabe o que fez? Me afastou de Deus. Porque a gente vai ficando longe, começa a pecar e nem percebe. Essa quarentena me aproximou de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto estava tudo na agitação, eu tinha muito barulho em volta de mim. Eu tinha o som de muitas vozes. E chegou um momento em que eu passei a ouvir só a voz de Deus. E é bom isso, é gratificante a gente sentir isso, ouvir a voz de Deus e não o som de muitas vozes. Aquela menina estava numa terra estrangeira, numa condição completamente desfavorável, e ela não se desviou do caminho, porque ensinou a criança no caminho que ela deve andar. E ainda que ele envelheceu, não se desviou dele. Eu acho interessante que muitos adolescentes que se desviam da igreja, se você analisar bem, você vai catar um por um e você vai ver que ou o pai exigia que fosse na igreja, mas não dava um bom testemunho, ou não cobrava e deixava o filho fazer o que quisesse. Quantos pais que também não diziam assim, eu não vou levar para a igreja porque dá trabalho. Ou então, eu não vou levar para a igreja porque o pastor fica bravo quando faz barulho, quando corre dentro da igreja. A igreja não é para correr. A igreja não é para fazer barulho. E se o pastor fica bravo, ele está ensinando. A nossa igreja é linda de viver, não é? Gente, não tem criança na rua. Se tiver culto para as crianças, eles vão para o culto. Se não tiver, eles sentam e eles prestam atenção no culto inteiro. É lindo de viver. Eu não tenho o que reclamar. É lindo de viver. Mas e aí? Tem que puxar.
A gente ensina os pais e os pais fazem o que é correto, e aí nós vamos ver os filhos crescendo nos caminhos do Senhor. Essa menina estava ali para testemunhar o exemplo que os pais deram. Essa menina tinha fé. E tem mais uma coisa que eu preciso falar para você. Tem muita gente dizendo assim: eu preciso de uma oportunidade para falar do amor de Deus. Eu sonho em ir para a África, eu quero ir para a Ásia, eu preciso ter oportunidade. Eu então estou dentro da igreja, mas eu ainda não tive oportunidade. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não vou ficar lá na Shekinah, porque a Shekinah não dá oportunidade. Onde? Aonde que essa menina estava? Na terra estrangeira. Essa menina estava na terra do inimigo. E ela não esperou a oportunidade, ela criou a oportunidade. Eu realmente não sei o que as pessoas esperam que seja oportunidade. Para mim, você tem oportunidade a partir do momento que você é filho de Deus. Você tem toda a oportunidade do mundo. Dá um abraço em quem chega. Entrega um folheto. Convida para vir na próxima semana. Aproveita a oportunidade. Lembro quando me converti, que a coisa que eu achava mais lindo, na igreja, sabe o que era? Quando eu fazia o apelo e as pessoas iam lá para frente para entregar a vida para Jesus. Eu chorava de soluçar. Acho que todo mundo que estava do meu lado assim, falava assim: você é doida. Sabe por que eu estava chorando? Porque eu estava ali: obrigada, Senhor, obrigada, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém que ainda não levantou, Pai, vai lá, pega pela mão, traz, Senhor, convence, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não tinha ministério, eu não estava em lugar nenhum, eu não tinha nada, eu não tinha oportunidade, eu só era filha. Eu criei a minha oportunidade. Sabe por quê? Porque oportunidade você não precisa estar estabelecido. Você precisa aproveitar cada situação. Cada situação. Essa menina, ela deu muitos exemplos pra gente. Ela tinha muitas qualidades espirituais também no meio disso tudo. Ela era cheia do amor de Deus. Cheia do amor de Deus. Ela amava a Deus e ao próximo. Ela não julgou, ela não projetou vingança sobre a vida de Naamã, porque quando ela soube que ele tinha lepra, imagina ela assim, lepra, infeliz, vai morrer. Você tirou eu de lá? A que se faz é que se paga. Antes tarde do que nunca. Vingança é um prato que se come frio. Acho que nunca ninguém ouviu essas frases, né? Ela poderia ter pensado tudo isso. Só que se ela colocasse vingança dentro do coração dela, ela já estava numa terra estranha, ela já estava num lugar estranho. E sabe o que aconteceria? Ela ainda estaria guardando um monte de mágoa no coração dela e trazendo um peso muito maior diante da situação. Sabe o que ela escolheu? Perdoar. Ela era uma pessoa cheia de fé. Porque quando ela fala para a esposa de Naamã sobre o profeta, ela falou porque ela tinha certeza. Imagina se Naamã voltasse sem a cura. Mas ela tinha certeza que se Naamã fosse lá, recebia a cura. E ele não só recebeu a cura, como ele recebeu a salvação. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Eu quero aproveitar e voltar aqui que eu lembrei de uma situação. Eu lembrei de uma situação muito importante. Quando você recepciona alguém que está chegando na igreja, mas tem recepcionista, me poupa. Você faz parte da igreja. Mesmo que você não estiver dentro do templo, você é a
a igreja de Cristo. Jesus chama, a primeira vez que se fala da igreja, é Jesus que fala que o mal não prevaleceria contra a igreja de Cristo. É disso que nós estamos falando. Você é templo, você é a igreja. Então recepcione as pessoas com um sorriso, com abraço. Agora nós não podemos abraçar, mas não perde esse costume não. Continua aguardando até o tempo de podermos voltar a abraçar. Não tem coisa mais gostosa que um abraço. Não tem coisa mais gostosa que um sorriso. Talvez você esteja esperando uma oportunidade ministerial para fazer alguma coisa, sendo que na verdade aquela pessoa que você deu testemunho, às vezes num ponto de ônibus, às vezes dentro de uma farmácia, num pronto-socorro, como eu gosto quando precisa ir num pronto-socorro e a gente pode falar do amor de Jesus. Eu não perco oportunidade, não perco. E já vi cada milagre acontecendo, que esse vai para outras ministrações. Mas eu já vi milagres em pronto-socorro, da pessoa assim estar queimando de febre, e eu chegar com jeitinho, demorando para atender aquela fila, e eu chegar com jeitinho e falar assim: escuta, você acredita em Deus? Acredito. E você acredita que Ele pode curar? Claro que eu acredito. E se eu pedisse para orar pelo seu filho? Ou por você? Ai, eu aceito. Aí você segura na mão ou só encosta e ora baixinho, em silêncio, não precisa fazer escândalo, nada. E a pessoa, quando entra dentro do consultório, não tem mais nada. Ou então você começa a olhar para aquela criança agitada e você vê que aquilo ali não é normal. E você, em silêncio, sem falar para ninguém, você começa a repreender o inimigo e aquela criança acalma, sente e até dorme. Você não precisa ter um lugar específico. E você não sabe se aquela pessoa que você está entregando aquela palavra amanhã não será um grande evangelista e ele vai resgatar muitas almas para Jesus, e tudo isso vai estar lá na sua conta, que tratou bem uma pessoa. Precisa de mais que isso? Precisa de cargo ministerial ou precisamos do amor? Aquela menina era cheia de fé e ela era ousada. Ela era. Um escravo deveria ficar na sua insignificância. Um escravo deveria ficar ali restrito aos serviços domésticos. Mas ela foi, passinho de formiga. Eu acho que dava, meu Deus, ele é tão bom. Meu Deus, cura. Vai para outra escrava. Eu acho que Deus podia transformar a vida do chefão aí. Meu Senhor, vai lá, até que a mulher dele vai lá perto e fala assim: o que você está falando mesmo? Senhora, se o meu Senhor fosse lá para Samaria, tem um profeta que eu tenho certeza que curaria ele. Que lá tem um Deus que cura. Ela não se omitiu, ela não se envergonhou. A palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Não está falando daquela pessoa que tem vergonha de falar em público. Não está falando daquela pessoa que é tímida por natureza. Não, está falando das pessoas que se envergonham de falar sobre a palavra de Deus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos envergonhar. Aquela menina teve ousadia para falar. Ela teve ousadia. Ela não escolheu a vingança. Ela não escolheu a vingança. Ela não guardou mágoa no seu coração. Ela escolheu o perdão. Ela perdoou Naamã e pensou o melhor para ele. Ela escolheu confiar num Deus vivo e verdadeiro. Você tem confiado em Deus? Você tem acreditado que Deus pode e quer mudar a sua história? Ela escolheu ser melhor na oportunidade que ela estava tendo. Se ela tinha que ser uma serva, então ela queria ser a melhor serva.
Servir em todos os sentidos, não só limpando uma casa ou fazendo uma comida. Ela serviu amando, ela serviu perdoando, ela serviu se envolvendo, ela serviu mostrando quem era o Deus verdadeiro. E ela aproveitou aquele cativeiro para aprender mais e mais. Muitas pessoas, quando estão num ambiente desfavorável, muitas pessoas, quando estão num momento desfavorável, num momento difícil, aquela pessoa, ela diz assim: para mim não tem mais sentido. Ou então começa a murmurar. Mas, espera, o que Deus está tentando te ensinar com tudo isso? Presta atenção, existem situações que nós passamos que são recorrentes. Você já viveu isso? Existem situações em que você passa por aquilo, depois você torna a passar por aquilo e torna a passar. Por que você está passando por isso tantas vezes? Porque você não aprendeu da primeira. Então, todas as situações de dificuldade que você passa, pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar? O que o Senhor está fazendo? Diante de tudo isso, o que eu tenho que aprender? Você já percebeu que tem pessoas que não saem do lugar? Tem problema em casa, tem problema com a família, tem problema no trabalho, tem problema na igreja, tem problema na escola, e é sempre o mesmo problema. Por quê? Porque não aproveita a oportunidade. Aquela menina aproveitou a oportunidade. Eu não vou ficar aqui parada vendo todo mundo se levantar contra mim. Foi isso que ela fez. Eu vou esperar, porque se Deus me colocou aqui, tem um propósito. E de Naamã, que se converte a Deus, e o testemunho dele faz com que muitos outros também se convertam a Deus. Seja exemplo. Uma criança nos dá um exemplo de amor tremendo. Uma criança nos dá um exemplo de fé incondicional. Uma criança nos ensina a aproveitar todas as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado para você? Você tem aproveitado as situações para falar do amor de Jesus? Você tem orado pelos seus inimigos? Eu imagino que enquanto Naamã foi para lá, ela deveria orar o tempo todo para que ele fosse curado. Eu imagino que quando ela ouviu falar que ele tinha lepra, ou até viu que ele tinha lepra, ela já deve ter entrado em oração. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem buscado a face de Deus e entregado os seus problemas para Ele? Ou você está carregando tudo isso com você? O que você tem feito da sua vida, da sua história? O que você tem feito do seu momento? O que você tem feito? Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você tem que sair de dentro da caixinha. Porque enquanto você estiver na caixinha, olhando a tampa que está trancando essa caixa, enquanto você estiver dentro da caixinha, olhando para as paredes e o lugar apertado, enquanto você estiver dentro da caixinha, acomodado com a situação, nada vai mudar. A mudança tem que partir de você. Então eu profetizo que a partir de hoje, a mudança já está em você. E o Senhor já está te arrancando de dentro da caixinha, derramando um azeite fresco do alto da cabeça à planta dos seus pés. E esse azeite fresco vem para trazer uma unção de ousadia para você. Comece a mudar e a mudança seja em você. Senhor, o que eu preciso aprender? Senhor, quem eu posso ajudar? Senhor, coloca pessoas na minha vida para que eu possa fazer o bem. E até mesmo, Senhor, manda os inimigos para que eu possa aprender a lidar com eles. Em amor. Não é trazer os inimigos para eu ver como que eu vou aprender a dar a resposta certa
Ou como que eu vou aprender para me vingar? Ou como que eu vou aprender? Traz os inimigos, porque da outra vez que eu tive um inimigo, eu não falei tudo que eu queria falar. Então agora, o Senhor traz mais inimigo, porque agora eu vou falar o que eu penso. Não, Senhor, traz até os inimigos, para que eu aprenda a lidar com cada situação e perdoar com mais facilidade cada vez que surge um desafio. Amém? Vamos orar? Vocês me perdoem se eu não cumprimentei todos. A Gláucia, tá aí ainda, Gláucia? Seja bem-vinda. Se eu não cumprimentei todos, me perdoem, tá? Porque às vezes a gente não consegue ver tudo pelo celular, ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento cada vida que está me ouvindo nesta noite, Pai. Eu apresento ao Senhor cada coração, cada um que tem sentido que a vida está travada, seja na área emocional, espiritual, física, profissional, sentimental. Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor está tentando ensinar para o teu filho e para a tua filha? O que o Senhor está tentando fazer na vida dele? Pai, aonde houver uma vida cativa, arranca do cativeiro agora, Senhor, em nome de Jesus. Arranca do cativeiro, Pai. Faz tudo novo, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a escravidão, qual é o ponto que o inimigo tem conseguido tocar, mas eu sei o ponto que Deus quer tocar agora. Em nome de Jesus, abre o teu coração, abre a tua mente, entrega o seu eu, entrega tudo nas mãos dele, fala para ele a verdade. Senhor, eu estou aqui, eu me sinto presa nessa área, Pai. E é nessa área que eu espero a tua cura, é nessa área que eu espero a sua libertação, mas é nessa área que eu quero ajudar outras pessoas a saírem, Pai. Eu preciso ser livre nisso, eu preciso da sua liberdade, Pai. Eu preciso do seu toque de cura, de restauração e de renovo. Mas, Senhor, não me faça fraco diante disso. Que eu tenha ousadia para levar a tua palavra e testemunhar a minha libertação a todos que passarem pela minha vida. Fala para ele. Chega de viver nesse cativeiro. Chega de continuar nessa caixinha. Aquela menina era escrava, mas ela tinha um coração livre. E sobre a sua vida, se houver qualquer espírito de escravidão, seja livre. O problema não é o que falam para você. O problema é como você reage com o que falam para você. Reaja. Reaja com o coração contrito, quebrantado, servo do Senhor. Reaja com a certeza de que Deus vai dar-lhe vitória, a liberdade. Reaja. Tudo depende de como você enxerga. Então que Deus coloque em você os olhos de Cristo e que tudo você consiga enxergar com os olhos de Cristo. Eu declaro que a sua vida está consagrada ao Senhor, abençoada em todas as áreas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Continue a partir de hoje sendo livre. Você não nasceu para ser escravo. E se está hoje, sai desse cativeiro. Pega bem a pontinha que está ali. Aonde estão suas feridas e entrega para Deus. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.
Que Deus te abençoe durante essa semana. Domingo temos culto também online e estamos falando sobre os milagres de Jesus. É um estudo, estudo, assim como as mulheres da Bíblia, é um culto, mas em forma de estudo. O Senhor mandou a gente falar sobre os milagres esse ano, porque todos nós vamos precisar do milagre dele e para isso precisamos despertar a nossa fé. Então, essa semana, mais uma vez, os milagres de Jesus. Não perde, fica com a gente, acompanha. Tem novidades saindo, está entrando no forno, tem coisa nova saindo aí. E amanhã, às 14 horas, nós temos o curso Fazendo Arte, criando o curso de pintura em tecido, às 2 horas da tarde, com um material novo. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor continue trabalhando. Começou agora, mas vai continuar essa boa obra até o dia da volta do Senhor. Um beijo grande no coração de cada um. Aqueles que eu não cumprimentei, eu agradeço do fundo do meu coração por estar aqui comigo. E a sua presença é o que nos ajuda a permanecer, continuar e enfrentar os desafios da vida. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.